Bom dia, pessoal! Vamos para a nossa terceira aula de análise combinatória. Hoje o nosso tema é combinação simples. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. Então, vamos falar simples. Vamos ver a definição. Dados em elementos distintos, chama-se combinação desses n elementos tomados P a P, com P menor ou igual a N, qualquer subconjunto formado por P elementos distintos escolhido entre os N. Tá. Se vocês forem reparar, essa definição de combinação ela é bem parecida com a definição de arranjo. Bora lembrar lá desde permutação. Permutação, se eu tenho, por exemplo, a palavra... Não, eu tenho 5 números. Vamos dar um exemplo de 5 números. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que vocês façam a permutação desses 5 números, ou seja, embaralhem esses 5 números. Vai ficar 1, 5, 4, 3, 2, 1, por exemplo. Embaralhei, mudei de lugar alguns números, né? Eu estou formando um conjunto com 5 elementos. Era um conjunto com 5 elementos, continue 5 elementos, só que embaralhado. Isso é a permutação. Mesma quantidade de elementos que eu tinha. O arranjo, eu vou querer subconjuntos, ou seja, eu tenho 5 números, mas eu quero que vocês formem números de 2 algarismos. Ou seja, eu vou querer conjuntos com 2 números só, não com os 5, que é o meu conjunto inicial, tá bom? Eu vou querer subconjuntos daquele conjunto, ok? Isso daí eu arranjo. A combinação, ela vai ser parecida com o arranjo. Ela vai querer também subconjuntos desse conjunto maior, tá bom? A combinação. Mas aí, então, professora, qual seria a diferença da combinação para o arranjo? Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez da história da ordem. Ah, a diferença entre o arranjo e a combinação é a ordem, né? Vamos ver aqui qual seria a principal diferença. Os arranjos são caracterizados pela natureza e pela ordem dos elementos escolhidos. Já a combinação são caracterizadas pelas naturezas dos elementos. Ou seja, enquanto o arranjo, eles vão ser caracterizados pela natureza e pela ordem dos elementos. Olha só, essa palavra aqui muito importante, a ordem dos elementos. A combinação já é caracterizada só pela natureza dos elementos, tá? Não vai importar para a combinação, não vai importar a ordem dos elementos. Professora, como assim? Não estou entendendo. Vamos lá para um exemplo numérico para ficar melhor. Por exemplo, esse conjunto aqui. Eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Tem 6 elementos aqui no conjunto A. E aqui no conjunto B, eu tenho João, Maria, Pedro, Lucas, Ana e Luiz. Alunos de uma classe, vamos dizer assim, que são alunos, né? Meus alunos, 6 alunos aqui. Mesma quantidade de elementos, né? Aqui no conjunto A tem 6 elementos, aqui no conjunto B também 6 elementos, tá bom? Agora eu vou fazer aqui as perguntas. As perguntas é que vai definir o que eu vou utilizar, se é arranjo ou combinação, se vai importar a ordem ou não. Olha só, quantos números com 3 algarismos podemos formar com os algarismos do conjunto A? Quantos números com 3 algarismos podemos formar com os algarismos do conjunto A? Por exemplo, se eu colocar o número 1, 2, 3, 123, vai dar, né? E se eu colocar o número 3, 2, 1, ficaria 321. Não é o mesmo valor. Então, a ordem que eu estou colocando eles, 1, 2, 3, são os mesmos 3 números. Olha, 1, 2, 3 e 3, 2, 1. Os mesmos 3 números, tá bom? Vai importar a ordem que eu vou colocar, 123 ou 321. Não vai importar? Agora, se eu mandar aqui os meus 6 alunos, olha, quantos grupos com 3 alunos podemos formar com os alunos do conjunto B, tá? Eu vou dizer para essa minha equipe aqui de alunos, esses 6 alunos, se dividam em grupos de 3 alunos.
Se eu colocar o João, a Maria e o Pedro, aí um vai dizer, olha, professora, a minha equipe é o João, a Maria e o Pedro. Ok. Aí ele fala, não, não é o João, a Maria e o Pedro, é o Pedro, a Maria e o João. Vai importar a ordem para mim? Como professora, quem vem primeiro, se é o Pedro, a Maria ou o João? Não, não vai importar a ordem para mim. Nesse caso aqui, de montar um grupo de alunos, como são pessoas aqui, não vai importar se é o Pedro que vem primeiro, se é a Maria, se é o João. Eu quero que monte grupos de 3 alunos. Eu não falei e ordene, olha, quem vai falar primeiro. Aí, olha só, se eu peço para eles que, olha, montem grupos de 3 alunos e me diga quem vai explicar primeiro, quem vai explicar segundo e quem vai explicar terceiro. Aí iria importar a ordem. Porque se vocês me falam João, Maria e Pedro, quer dizer que o João ia explicar primeiro, a Maria em segundo e o Pedro em terceiro. Se é a Maria, o João e o Pedro, a Maria ia ser em primeiro, o João em segundo e o Pedro em terceiro. Mas eu não dou esse critério de ordem. Eu só digo, olha, eu quero um grupo de 3 alunos. Então, os 3 alunos podem ser apresentados para mim em qualquer ordem. João, Maria e Pedro, Pedro, Maria e João, não importa. Então, eu coloquei aqui os números, olha. Quando é os números, vai importar a ordem. 1, 2 e 3, ó, vai dar 123 se for nessa ordem. Se eu mudar o 2 e os números aqui de lugar, o 2 e o 1, por exemplo, vai ficar 213, né? Continua esses 3 números aqui, né? Ó, continua os 3 números. Mas já importou para mim. R$123, por exemplo, não é o mesmo que R$213, né? É um número totalmente diferente. Então, essa ordem dos números importa para mim. E aqui, os mesmos 3 números embaralhados novamente, 312. Então, vai importar para mim também. Tá bom? Então, a ordem dos números aqui vai importar. Enquanto que aqui, os grupos compostos por 3 alunos, por exemplo, João, Maria e Ana, como eu falei, o outro grupo, Maria, João e Ana, é o mesmo grupo. Esse grupo é o mesmo grupo daqui. Eu só inverti o Maria e o João. E aqui também é o mesmo grupo, Ana, Maria e João. Só inverti aqui eles de lugar. Mas para mim, não vai importar se é esse grupo, esse ou esse, é o mesmo para mim. Entendeu? Então, a ordem desses elementos aqui vai importar nesse primeiro exemplo. Então, o que eu usaria? Se a ordem importa, eu usaria a fórmula do arranjo, eu usaria arranjos. Se a ordem não importa na pergunta, eu uso combinações, tá bom? A fórmula da combinação simples pode ser achada através da divisão da fórmula do arranjo pela fórmula da permutação. Vamos agora descobrir a fórmula da combinação, né? Eu coloquei aqui as fórmulas da permutação. Lembra lá que a permutação é o mesmo que o fatorial, né? Então, permutação é o mesmo que P fatorial. E o arranjo, que eu já dei na aula anterior, também essa fórmula aqui, que é N fatorial sobre N menos P fatorial. Lembrando que o P é menor ou igual a N, né? O P seria um subconjunto de N, então, no máximo, ele é igual ao N, ok? Então, tá, ele diz que a combinação é a divisão da fórmula do arranjo pela fórmula da permutação. Então, bora colocar aqui, combinação é igual a divisão da fórmula do arranjo pela fórmula da permutação. Então, bora substituir aqui a fórmula do arranjo, vou colocar isso aqui, bem aqui no lugar. E a fórmula da permutação, vou colocar P fatorial, tá? Substituir aqui as fórmulas, olha. E agora, como é que eu faço essa divisão? Vai ficar assim, professora? Essa aqui é a minha fórmula? Bora melhorar isso aqui, né? Bom, isso daqui é uma fração dividido por um número, né? Vocês lembram como é divisão de frações? Primeiro, bora transformar esse P fatorial em uma fração. Eu vou colocar só o unzinho dele aqui embaixo, um unzinho, ó. Coloquei um aqui embaixo. Virou uma fração aqui também, tá? Fração dividido com fração. Divisores de frações, o que eu faço? Eu repito a primeira fração
e multiplico pelo inverso da segunda. Então, bora lá. Repeti a primeira fração, ó, repeti. E multipliquei pelo inverso da segunda. O inverso dela, o 1 está embaixo, o 1 vai para cima. E o P está em cima, o P vem para cá para baixo. O inverso dela, tá? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. É assim que é a divisão de frações. Ok, aqui eu vou multiplicar n fatorial vezes 1, que é n fatorial, e o p fatorial vezes esse n menos p fatorial aqui. Pronto. Essa multiplicação aqui embaixo, tá? E aqui em cima, n fatorial vezes 1 é o próprio n fatorial. E aí eu chego na fórmula da combinação simples. Vai ser essa formulazinha aqui, tá, gente? Como eu falei, é bem parecida com a do arranjo, olha só. Olha a fórmula do arranjo e olha a fórmula da combinação. A diferença entre eles vai ser esse Pzinho que vai aparecer bem aqui, ó. Multiplicando aqui essa subtração, tá? Esse Pzinho fatorial aqui, que apareceu bem aqui do lado, tá? Então, de novo, lembrando, vão ser bem parecidos o arranjo com a combinação, tanto na fórmula quanto quando eu vou usar. Quando eu vou usar, a diferença entre eles é o quê? O arranjo vai importar a ordem para mim, tá? Importa a ordem que os objetos vão estar colocados no conjunto. Enquanto a combinação não vai importar a ordem para mim. Vamos lá para mais exemplos. Exemplo 1. Em uma classe de 30 alunos, pretende-se formar uma comissão de 3 alunos para a representação discente no colégio. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Bom, lá vai a gente falar de alunos, né? É uma comissão de 3 alunos, ok? Eu peço ordem desses alunos? Não, só digo que vão ser 3 alunos. Grupos de 3 alunos, de quantos? De 30. Então, vou fazer uma combinação, porque não vai me importar a ordem, de 3 alunos desses 30 aqui, alunos da turma, tá? Então, a gente chama uma combinação de 30 tomados 3 a 3. É assim que a gente fala, tá bom? Então, joguei lá na fórmula já direto, tá? N e P. N é o 30, que é o maior número. O P é o subconjunto, que é 3 alunos. E só substituir lá, tá? N fatorial é o 30. P fatorial é 3. N menos P, 30 menos 3. 30 menos 3 vai dar 27, né? Vai ficar 27 fatorial. E aí, o de cima, o que eu vou fazer? Vou desenvolver ele até o 27. E vou parar lá no 27 para me cortar com o de baixo. Tá bom? Diminuir 30 menos 3, deu 27. Em cima, desenvolvi até o 27 para cortar com o de baixo. E esse 3 fatorial aqui? Eu desenvolvi ele também. 3 fatorial mesmo que 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Aqui, 27 fatorial. Agora, eu corto 27 fatorial com 27 fatorial e vai ficar... Faço essa continha aqui. 30 vezes 29 vezes 28, que vai dar 24.360. E 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6 também. Tá? Deu 24.360 dividido por 6. Essa divisão aqui vai dar 4.060, tá? Então, quantas comissões eu poderia formar? Eu poderia formar 4.060 comissões, ou seja, formas de grupos de 3 alunos, tá? Exemplo 2. Sobre uma circunferência, marcam-se 10 pontos distintos. Quantos segmentos de retas podem ser construídos com extremidades em 2 desses pontos? E quantos quadriláteros convexos podem ser construídos com vértices em 4 desses pontos? Bom, eu coloquei esse exemplo 2 aqui para vocês verem que a parte de combinação não necessariamente precisa ser com pessoas, com o nome de pessoas, né? Com alunos. Porque
eu fiz os outros exemplos com alunos, né? Uma classe de 30 alunos, montar grupos de 3 alunos. E aqui não vai ser com alunos, aqui vai ser com pontos, né? Eu vou fazer uma circunferência com pontos. E aí vocês vão perceber que também não vai importar a ordem aqui nesse caso. Bora lá fazer isso daqui manualmente, como se fosse uma árvore de possibilidades primeiro. Depois a gente faz pela fórmula. Olha, sobre uma circunferência, marca-se 10 pontos distintos. Então, eu fiz aqui a circunferência, tá? E marquei 10 pontos distintos aqui, ó. Marquei 10 pontos na circunferência. Vou nomear esses pontos aqui. Vou dar nomes a ele, A, B, C, D, E, F. Aí ele diz o seguinte, na letra A. Quantos segmentos de reta podem ser construídos com extremidades em 2 desses pontos? Ou seja, quantos segmentos eu posso fazer ligando 2 pontos desse? Por exemplo, de A a B é um segmento, né? De B a C é outro segmento. De C a D é outro segmento. Só que olha só, o segmento AB, olha, esse segmento AB, ele é o mesmo segmento que BA. Não é o mesmo segmento? É a mesma reta, olha, AB ou BA é a mesma reta. Então, não vai me importar a ordem. De A até B é um segmento e de B até A é outro segmento? Não, é o mesmo segmento. Então, a ordem que eu faço esse segmento não vai importar. Então, por isso, vai ser combinação, tá bom? Vai ser AB é um segmento, BA é o mesmo segmento que AB. BC é um segmento, CB é o mesmo segmento, tá bom? CD é um segmento, DC é o mesmo segmento. Então, vamos fazer esses segmentos aqui, os mais óbvios, que são os daqui da borda, tá? Só os daqui da borda, eu vou ter quantos segmentos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segmentos, tá? De reta, ligando 2 pontos aqui, desses pontos aqui dessa circunferência. Mas esses são os únicos? Ah, a resposta é 10, professora. Não. Eu posso ter um segmento ligando B até D, né? Ó, vai estar ligando 2 pontos. De B até E, de B até F, vai estar ligando 2 pontos. De B até G, de B até H, de B até I, de B até J e de B até A, que já tem, que é o mesmo que de A até B. Então, não preciso fazer de novo de B até A. Mas de B eu vou ter ainda vários outros. Então, bora fazer do B aí as possibilidades para o B de segmento. Saindo de B, ele pode ir lá em D, pode ir em E, pode ir em F, em G, em H, I, J e do A já tem. Então, aqui já tem 10, né? Então, bora conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o B tem mais essas 7 possibilidades aqui de ligar um ponto B ao D, o B ao E. Então, tinha 10 mais 7 aqui, são 17 possibilidades, tá bom? Agora, para o C, eu vou fazer as possibilidades que tem para o C. C, de fazer uma reta ligada a C. C, ele pode ir até o D, já tem essa reta, né? Até o E, que não tem, até o F, até o G, até o H, até o I, até o J e até o A. E até o B de novo, mas até o B já tem essa reta aqui, então não vou contar. Já tinha 17 retas, agora eu vou contar mais 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 retas já. Agora, para o D, vou fazer a mesma coisa. Para o D, ele já tem até o E, ele não tem até o F, não tem até o G, até o H, até o I, até o J, até o A, até o B ele já tem, né? Que é o mesmo D até o B, é o mesmo que B até D. E D até o C também já tem. Então, ele vai ter só essas outras possibilidades aqui. Eu tinha 24 retas, né? Aqui eu vou conferir 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 possibilidades já.
E nisso a gente já ia estar perdido, né? Se não fosse aqui no computador, se fosse na munheca escrevendo, o aluno já ia estar perdido. Ah, professora, já perdi as contas de reta, tá um emaranhado aqui. E é por isso que é bacana fazer a fórmula, porque se a gente for fazer por possibilidades, a gente ia se perder mesmo. Mas agora bora terminar, que a gente já tá aqui no D, tá bom? Tá em 30, né? Agora o E. O E. Ele pode ser ligado com F, já tá ligado com F, com G, H, I, J, com o A. Com o B ele já tá ligado, com o C já tá e com o D também. Então, vamos lá, tá em 30. Vamos contar as possibilidades agora. 31, 32, 33, 34 e 35. 35, já tem 35 possibilidades de reta ligando dois pontos aí. 35, vamos para o F. O F já está ligado aqui, 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 já está. Agora vai ser o F com A, F com J, F com I, F com H e o F com G já tem. 35, né? Vamos contar. 36, 37, 38 e 39. 39 possibilidades. E o negócio tá se emaranhando aqui. 39. O G já tá aqui, olha, as conexões dele até o B, tá? Tá faltando só com A, com J e com I. Com H já tem. 39, bora contar 39, 40, 41, 42. 42 possibilidades. E acabou? Será? O H ele já está conectado com todos? O H tá até o B. Falta ele se conectar com o A, né? E com o J. Com o I ele já está conectado. Tá com 42 possibilidades, né? 42, 43, 44. E acabou? 44. Não, tá faltando o I. O I tá quase todos. Olha, o I tá aqui, olha. Já tá com esse. Vamos seguir aqui as retas que estão ligando aqui no I. Né? Só falta ele ligar com o A. O I. Então, eu tô com 44 possibilidades, agora 45. O J, se vocês forem conferir, o J ele já tá conectado com todos. E o A também já tá conectado com todos. E olha que a gente começou pelo B, não foi? A gente começou pelo B, mas o J já se concluiu. E o A também já está conectado com todos. Então, foi 45 retas, com extremidades em dois pontos. E aí, vocês já viram, muito complicado de estar formando isso aqui, né? Então, a gente sairia nisso aqui pela fórmula mesmo de combinação. Seria a combinação de 10. Por que 10, professora? Porque são 10 pontos. E eu quero fazer retas combinando dois pontos. Eu quero de 2 em 2 pontos, tá? De 2 em 2 pontos. Então, é uma combinação de 10 tomados 2 a 2. Isso é igual, jogando lá na fórmula, o N, que é o valor maior, que é os 10 pontos. O 2, que é o subconjunto, 2 fatorial, que é o meu P lá. 10 menos 2. 10 menos 2 vai dar 8, né? Então, o meu 10 aqui de cima, eu vou fatorar até o 8. Para me cortar com 8 aqui de baixo. O 2 eu desenvolvi, 2 fatorial mesmo que 2 vezes 1, que é o próprio 2. O 10 eu desenvolvi só até o 8. Fiz essa subtração, 10 menos 2, que deu 8, aí eu corto de cima com de baixo, que vai dar 10 vezes 9, 90, dividido por 2, tá? Que deu 2 embaixo, vai dar 45. Então, que foi o que a gente contou, lembra? 45 possibilidades de retas com extremidades em dois pontos. Essa é a minha letra A. Vamos fazer a letra B. Vamos ver a letra B, né? Pontos quadriláteros convexos podem ser construídos com vértices em 4 desses pontos. Quadriláteros são
polígonos de 4 lados, tá? Se eles têm 4 lados, eles vão ter 4 vértices, né? E os vértices deles vão ter que estar nesses pontos. Ou seja, bora montar aqui um quadrilátero aqui só. Olha aqui, aqui tem um quadrilátero, tá? 4 lados, 1, 2, 3 e 4. E os vértices dele tá nos pontos, em 4 pontos aqui dessa circunferência. Bora ver outro quadrilátero. Olha aqui, outro quadrilátero, tá? Tem 4 lados e os vértices deles estão nos pontos. Outro quadrilátero. Aqui é outro quadrilátero. Não necessariamente é igual a esse aqui, ou igual a esse, mas ele tem 4 lados e os vértices deles estão nos pontos também. Então, vão ter N formas de fazer esses quadriláteros aí. E aí, esse aqui a gente não vai conferir um por um, até mesmo porque ficaria muito complicado de enxergar depois que fizesse muitos. Seria praticamente impossível estar fazendo todas as formas possíveis de quadriláteros aqui. Então, a gente vai direto para a fórmula nesse aqui. Já que é quadriláteros, vou pegar 4 pontos, né? Ele está dizendo aqui 4 desses pontos. Então, vou fazer a mesma fórmula que eu fiz antes, que é uma combinação de 10 elementos, porque 10, porque são 10 pontos, tomados 4 a 4, por quê? Porque são 4, eu quero utilizar 4 desses pontos. Então, vão ser 10 tomados 4 a 4, vai ser igual a 10 fatorial, dividido, só substituindo lá na fórmula, o meu P é igual a 4 fatorial aqui, meu P é igual a 4. N menos P é 10 menos 4 fatorial. 10 menos 4 vai dar 6, não é isso? Então, aqui em cima eu vou desenvolver até o 6. Desenvolvi aqui em cima o 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Até o 6 paro para me cortar com esse aqui de baixo. Ok? E o 4 eu desenvolvi também, tá? Aqui do lado, olha, 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa continha aqui, eu coloquei aqui, que dá o 6 fatorial. Agora, eu vou cortar 6 fatorial com 6 fatorial e vou fazer essas multiplicações aqui, de cima e de baixo. Essa multiplicação aqui em cima, ela deu 5.040, tá? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E essa aqui de baixo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, deu 24. Fazendo essa divisão aqui, deu 210. Olha só quantas formas que eu ia fazer de quadriláteros aqui. Ia ter 210 quadriláteros aqui. É muito quadrilátero para fazer. Lá na letra A, eu fiz 45 retas. Já deu um trabalhinho, né, de ir fazendo lá. Imagine 210 quadriláteros aqui. Por isso que eu falei que para vocês que era praticamente impossível estar fazendo esses 210 quadriláteros aqui dentro. Então, quando é assim, a gente vai utilizar logo mesmo a fórmula. Ela tá aí para ajudar e facilitar a nossa vida, né? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau!